Bom. Ok, tá gravando. Vou compartilhar minha tela também. Compartilhei. Vocês estão enxergando minha tela, né? Sim, beleza. Então, vou fechar aqui minha câmera, abrir só para dar um oi. Vou fechar e vamos falar da atividade de hoje. Então, na última aula, gente, na última e na penúltima aula, nós estávamos tratando do tema que era diversidade étnico-racial e cultural, e também do tema Mulheres na Computação. Então, a gente viu o filme lá das Estrelas Além do Tempo, falamos um pouco sobre a diversidade étnico-racial, e vimos alguns casos polêmicos que envolviam mulheres na área de computação, e discutimos um pouco a respeito dessas polêmicas e como que isso causaria o afastamento, né? Afastaria as mulheres da computação. Hoje, eu quero falar de um tema, um conteúdo um pouquinho novo, mas é bem rápido, e daí eu vou falar da nossa próxima avaliação, tá? Então, primeiro vamos lá no Moodle para ver o conteúdo. Tá aqui, ó. Então, a gente está aqui nessa parte do curso, e hoje a gente vai falar sobre falácias. Então, por favor, cliquem aí nesse link, é importante vocês acompanharem, tá? E eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, qualquer problema, podem me interromper, tá? Então, a falácia, o conceito, né, de falácia quer dizer um erro, um engano ou uma falsidade. Normalmente é uma ideia errada que é transmitida como verdadeira, muitas vezes até proposital mesmo, com o intuito de enganar as pessoas. Na lógica, uma falácia consiste no ato de chegar a uma determinada conclusão errada a partir de proposições que são falsas. Então, o que acontece é que muitas vezes pessoas que estão discutindo, tendo uma conversa, né, com argumentações, muitas vezes uma quer desmoralizar, negar o raciocínio da outra, e nessas discussões acabam que a gente comete deslizes no encadeamento de ideias, às vezes sem querer ou às vezes de maneira proposital. De maneira proposital, a falácia cometida de maneira proposital é muito recorrente em debates de políticos, porque eles tentam se esquivar das perguntas, eles usam de proposições falsas e, às vezes, utilizam fatos que não se relacionam, por exemplo, com uma falsa causalidade, desmoralizam o oponente. Então, tem vários tipos de falácia, né? A gente pode cometer uma falácia quando a gente dá ênfase em somente parte de um argumento, ou os argumentos circulares, que não tem fim e gera uma conclusão que não existe, ou uso de exposições que não são garantidas, apelo à emoção, à autoridade ou à lealdade, desvio do ponto principal, inferência dedutiva incorreta. Então, esses são alguns tipos de falácias que o autor do livro-texto que a gente usa, o professor Mazieiro, discute no livro dele. Lá ele coloca, acho que umas 9 falácias e dá alguns exemplos dessas falácias. Eu achei mais interessante seguir essa classificação aqui, que foi feita por por uma organização, se eu não me engano, até sem fins lucrativos, uma organização não governamental, talvez. Eles têm um site mesmo de pensamento crítico, e essa figura que eles fizeram para esse site, Your Logical Fallacy Is. Então, é como se você entrasse no site para aprender a respeito das falácias e identificasse discursos equivocados e classificasse esses erros de acordo com 24 falácias, tipos de falácia.
Então, a ideia mesmo é conscientizar as pessoas e desenvolver as habilidades para discursar, para discutir e defender um ponto de vista de forma correta, né? Logicamente correta. Então, aqui a gente tem essas 24 falácias que foram traduzidas por um outro grupo, aí um grupo aqui do Brasil, pegou as falácias que estavam em inglês e traduziu e fez esse material que eu estou usando aqui. Então, tem lá a falácia do espantalho. Na falácia do espantalho, um dos oponentes tenta alternar ou exagerar o argumento de alguém de modo a torná-lo mais fácil de ser atacado. Então, é sempre fazendo grandes exageros, né, alterando o que o primeiro queria dizer para justamente atacar. Tem a falácia da escorregadela, que permite ao oponente defender que se permitirmos que A aconteça, então Z também irá acontecer. Portanto, A não deve acontecer. Apelo especial, alternar os objetivos ou inventar exceções quando uma afirmação é demonstrada como sendo falsa. Falácia do jogador, preto e branco, ó, preto ou branco, essa daqui é bem utilizada quando você dá um problema e aponta somente duas alternativas como soluções. Então, ou você é de direita ou você é de esquerda, não tem um meio termo e você não pode enxergar classificações que vão além disso. Falsa causa também, quando um dos oponentes indica uma causalidade que não existe. Ad hominem, essa é bem comum, quando um dos oponentes ataca a personalidade do participante da conversa, né, do outro oponente, e muitas vezes até as características pessoais. Então, um dos debatedores ataca a pessoa, o próprio oponente, né? Esquece de atacar os fatos, esquece de atacar o que está sendo debatido. Aí tem outras perguntas rasteiras, carro do povo, andar às voltas, apelo à autoridade, muito comum, quando se usa opinião ou posição de uma figura de autoridade ou instituição, em vez de apresentar um verdadeiro argumento. Então, você fala, por exemplo, que o clima está mudando. Quem disse? Ah, é verdade, né? Porque a Wikipedia disse, né? Tá lá escrito na Wikipedia, então se está na Wikipedia é verdade. Então, nesse caso, a gente estaria usando a Wikipedia como autoridade. Um apelo à natureza, né? Argumentar que porque uma coisa é natural se torna automaticamente válida, inevitável e ideal. Né? Composição, divisão, anedótico, quando refere a experiência, referir a experiência pessoa, um exemplo isolado, em vez de apresentar um argumento válido, em particular para invalidar dados estatísticos. Apelo à emoção, fazer uso de uma resposta emotiva em vez de apresentar um argumento válido. Então, quando você quer convencer alguém, não dá conta, você pode falar, mas faz isso, por favor, eu sou seu amigo, né? Lembra, sou sua mãe. Tu também, né? Quando você aponta o dedo para os problemas do seu oponente, né? Críticas ao oponente. O ônus da prova, dizer que o ônus da prova está não com a pessoa que faz a afirmação, mas que são os outros que têm que demonstrar que a afirmação está errada. Então, eu falo que a Terra é redonda, né? Aí o outro discorda, fala, não, eu falo que a Terra é plana, né? E aí eu deixo para o outro mostrar que a Terra não é plana. Então, eu deixo o outro numa situação difícil, de difícil argumentação, principalmente se isso for feito durante um debate, né? Com tempo escasso. Purista, atirador certeiro, falácia da falácia, incredulidade pessoal. Esse daqui é bem comum também, é afirmar que por uma coisa ser muito complicada de entender, automaticamente ela é falsa. Né? Então, temos muitos casos aqui da incredulidade pessoal. Ambiguidade, genética e meio termo. Então, são 24 classificações. Com esse
com essa imagem aqui, esse dizer fica mais fácil entender, né? Quando você lê um a um. E o pessoal aqui desse grupo de antropologia também fez um material bem interessante, onde eles citam exemplos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Citam exemplos de cada tipo de falácia. Então, vamos pegar o mau acaso aqui. Ó, falácia da inversão do ônus da prova. Então, tem um exemplo aqui. O Bernardo declara que há um bule ao orbitar o Sol entre a Terra e Marte. Como ninguém pode provar que ele está errado, sua afirmação é, portanto, válida. Então, ele fala uma coisa absurda e deixa para o outro oponente provar que aquilo é absurdo. Então, é uma falácia, né? Então, vamos ver outra. Falácia do jogador. Vamos ver o que diz essa. É achar que há alguma tendência por trás de fenômenos estatisticamente independentes. Disse que esta falácia, em que muitos acreditam, pode ter dado origem a uma cidade no meio do deserto do Nevada. Ixi, calma aí. Vamos ver o exemplo. Em seis jogadas de roleta, saiu sempre vermelho. Portanto, o Rui estava quase seguro que depois sairia preto. Como ao pensar desta forma estava a sofrer de uma espécie de seleção natural econômica, rapidamente ficou sem as suas poupanças. Aqui ele teve um problema de probabilidade, né? Não foi um exemplo muito bom aqui. Deixa eu ver aqui outro. Apelo à autoridade, ou argumento ad verecundiam. Eita. Vamos ver direto ao exemplo, né? Como não podia defender a sua posição de que a evolução não é real, o Roberto alega que conhece cientistas que também questionam a evolução e que presumivelmente não é um primata. Então tem tudo a ver com o dia de hoje nesse tema. Então é um apelo à autoridade, né? Ele não sabe justificar que a evolução não é real e apela, mas tem muito mais gente que pensa como eu, né? Que pensa como eu. E aí tem muitos exemplos aqui, gente. Eu vou pedir para que vocês leiam com calma depois essas falácias, tá? Tentem entender ela e para fazer a nossa atividade do dia. Vocês conseguem pensar em uma falácia? Querem apresentar uma falácia para a gente tentar classificar? 880? Contextualiza aí, João Paulo. Bora, gente. Ah, a Giovana não está conseguindo acessar. Tava lembrando dela, ela que é participativa. Ela já estaria falando alguma coisa aqui. Deixa eu achar onde é, gente, que eu libero aqui. Ela não apareceu aqui para mim, né? Deixa eu ver. Eu não consigo achar onde que eu adiciono pessoas. É Giovana? Aqui. Essa aqui, né?
Giovana Santiago? Acho que é. Ah, ela mesma. Tá. Vamos ver se dá certo, então. Fernando Laporte. Calma aí. Fernando Laporte. Como que é o nome do outro? Gustavo Bezerra. Pois é, eu também tô apanhando aqui, gente, mas eu acho que eu consegui. Acho que eu liberei para os que pediram aí. O André tá falando que tem um livro do Carl Sagan sobre alguém afirmar que possui um dragão em sua garagem e diz que isso é verdade porque ninguém consegue provar que ele não tem. É verdade, André. Eu acho que esse vídeo aqui, ó, eles até comentam que antes dos mapas, né, vinham que tinha um dragão. Aqui, ó, aqui há dragões. Eu acho que é esse vídeo. Tá meio lento, mas depois vocês olham se é esse aqui. Aí eu não consigo dar um reply aqui. Não. O mundo assombrado dos demônios. Depois eu vou olhar, depois a gente pode ver. Mas de qualquer forma, eles argumentam sobre esse vídeo aqui. Cortou, né? Acho que é isso. Então vamos, gente. Por favor, me falem me deem um discurso que a gente possa classificar como falácia. Faça um discurso aí da cabeça de vocês. Eu vou esperar, tá? Nossa, gente, vamos. Bora. Ah, ótimo, Natália. A Natália disse que mulher não pode ser chefe porque é muito emocional. Mulher não pode trabalhar em cargos de chefia porque se deixa levar pelo emocional. Isso é uma falácia?
Qual tipo de falácia poderia ser? São 24 opções. Do espantalho? O espantalho é pelo especial. Acho que não era, acho que não seria do espantalho, não. Tem uma outra que acho que seria mais um ad hominem, né? Espantalho é quando a gente tenta alterar ou exagerar o argumento. É como se um caso típico aqui do espantalho seria assim: a gente não pode legalizar a maconha porque daqui a pouco vão estar legalizando a cocaína, legalizando o crack, então exagera nas premissas, né? Então, acho que não é bem do espantalho, acho que seria mais do ad hominem. E falou aí também do apelo especial. Alterar os objetivos ou inventar exceções quando uma afirmação é demonstrada como sendo falsa. Mais ou menos, né? Vamos ver outro aqui. Deixa eu ver outro aqui. Tinha uma outra que, não sei se está aqui, que falava sobre a falta de evidências, né? Então, não há nenhuma evidência que mostre que mulheres são mais emocionais e que isso tem a ver com cargos de chefia. Então, é uma falácia por si só. Então, deixa eu ver aqui se eu acho. São tantas, deixa eu ver. Acho que o anedótico poderia ser, né, referir a uma experiência pessoal, um exemplo isolado, em vez de apresentar um argumento válido. Não tem um argumento válido ali. Composição, divisão também é um pouco, né? O ônus da prova também cabe aqui, né? Isso, Vitor. O ônus da prova, né? Você atribui ao outro a prova de que aquilo não é verdade, né? Então você fala um absurdo e deixa para o outro mostrar que aquilo é um absurdo. Então você, acho que de todas, eu acho que o ônus da prova é o que melhor cabe até agora. Acho que é isso. Beleza, Natália, valeu. Então, acho que a gente fica aí com o ônus da prova e o ad hominem. O André está falando que o aquecimento global não existe porque eu viajei para um lugar que estava frio. Pois é, o aquecimento global não existe porque nevou no verão lá nos Estados Unidos, né? Então, qual é a falácia aí que o André está cometendo? Composição, divisão, anedótico, né? Então, acho que são esses dois casos. Isso. Apelo ao ridículo, pode ser também, né? Ok, isso mesmo. Uhum. Acho que o anedótico cai bem. Anedótico. Isso mesmo.
Então, gente, não precisa decorar, né, esses 24 tipos de falácia, é mais um exercício mesmo de a gente falar alguns absurdos e tentar identificar o porquê são absurdos, né? Eu fiz uma atividade com os alunos alguns semestres atrás, e aí o aluno, então, aluno Alberto Benites, já colograu, fez algumas que eu copiei aqui. Então, eu vou ler algumas, tá? Vamos lá. Quem defende que animais não têm direitos é uma pessoa má e insensível, que nunca teve animais de estimação e para quem o sofrimento dos outros seres vivos não tem qualquer significado. Então, qual é a falácia cometida aqui? Aqui foi atacada a personalidade do oponente, né? Então, poderia ser o ad hominem. E há também um exagero, né? Também poderia ser a falácia do espantalho, exagero. Isso mesmo, André. Deixa eu ver aqui que tá chegando gente. Ok, então vamos para mais um exemplo. Ninguém conseguiu provar que a reencarnação existe, portanto, a reencarnação não existe. Então, esse é qual tipo de falácia que se cometeu ali? Ali poderia ser o ônus da prova, poderia ser também uma incredulidade pessoal, né? Afirmar que por uma coisa ser complicada de entender é automaticamente falso. Poderia ser. Ok. Vamos ver mais uma. O galo sempre canta antes do nascer do sol. Logo o sol nasce porque o galo canta. Qual falácia está sendo cometida aqui? Há uma relação de causa, de fato, ali entre o nascer do sol e o galo cantar? Seria uma falsa causa. Isso mesmo. O outro acho que é repetitivo. Quem tem medo da polícia só pode ser vagabundo, bandido, desordeiro. Então, essa é uma, de novo, é uma ad hominem, né? Está atacando a personalidade do oponente para se desviar do ponto principal da discussão. Ok, vejam que a classificação varia, né? Então, a gente não precisa classificar necessariamente como um só tipo de falácia, pode ser um conjunto, e muitas vezes uma falácia, você identifica que é uma falácia, mas a classificação não fica tão boa, baseada nesses 24 tipos. Então, cada estudioso faz a sua própria classificação, não há um consenso, não há um grupo fechado de falácias, tá? Então, é só esse quadro aqui é mais um ponto inicial para a gente fazer as nossas classificações. Então, acho que já deu para entender, né, o que é uma falácia e como que a gente pode classificar as falácias. Então, a gente vai usar esse quadro aqui, essas 24 falácias. Daqui a pouco vocês podem ler todo o material que foi feito pela organização, para ficar mais claro. E o que vocês têm que fazer como trabalho para contar como T2 é criar um discurso que possa ser classificado como uma falácia. Então, eu quero que vocês façam esse discurso, classifiquem ele como uma falácia, e quero que o tema do discurso seja diversidade étnico-racial e cultural e ou mulheres na computação. Então, vocês vão criar falácias baseadas no tema das últimas aulas.
falácia sobre diversidade étnico-racial e mulheres na computação. Então, por exemplo, eu poderia criar esse discurso aqui, citar esse discurso. O Paulo diz que seu avô fumava 2 maços de tabaco por dia e viveu até os 97 anos. Portanto, não acredita no que lê sobre os estudos científicos com meta-análises que afirmam que há uma relação entre tabaco e câncer de pulmão. Vocês podem colocar esse discurso aqui, criar um discurso assim, que fale a respeito da diversidade ou de mulheres na computação, e daí vocês têm que classificar a sentença como uma falácia e dizer qual tipo de falácia. Então, nesse caso aqui que eu dei, é uma falácia da evidência anedótica, pois usa um exemplo isolado em vez da evidência sólida. Então, vocês vão ter que fazer algo similar, colocar a sentença e classificar a sentença como uma das 24 falácias e dizer o porquê. Isso é parte da avaliação. A outra parte da avaliação é criar de novo um meme, uma tirinha a respeito dessa diversidade étnico-racial e cultural ou mulheres na computação. Então, assim como vocês fizeram lá o meme a respeito da regulamentação da profissão, agora eu quero que vocês façam um meme a respeito desse tema aqui, desses 2 temas. E aí, eu quero que vocês se manifestem a respeito das ideias que vocês têm. Então, quando a gente falou lá em diversidade étnico-racial, a gente falou sobre cotas, sobre processos seletivos exclusivos para negros, sobre programas de incentivo a mulheres na computação. E lógico que parte da turma concorda com essas políticas e parte da turma discorda. Então, eu quero que vocês usem essa atividade da falácia para mostrar o discurso que o seu oponente dá e o porquê você considera aquilo uma falácia, né? Então, essa é a ideia, que vocês utilizem argumentos dados por exemplo, se você for contra a cota, então, utilize argumentos do pessoal que é a favor da cota, favorável à cota, e daí mostre o porquê que para você aquele argumento é uma falácia, aquele argumento é inválido. E você vai mostrar isso fazendo uma classificação. Tá? Lógico que é um tema sensível, né? Um tema polêmico, então eu peço para vocês manifestarem as opiniões, mas quando vocês forem criar os memes, manifestando também essas opiniões, eu peço que vocês não coloquem o nome na imagem, porque depois que todo mundo entregar o trabalho, eu vou juntar todas as mídias e colocar numa página para todo mundo poder visualizar, e daí eu não quero expor ninguém. Eu só quero juntar tudo para a gente ter uma ideia do que a turma inteira está pensando, porque na aula são sempre as mesmas pessoas que se manifestam, né? E tem uma tendência ao pessoal mais progressista se manifestar. Então, eu quero escutar os 2 lados e quero pensar a respeito do ponto de vista dos 2 lados, tá? Essa atividade é a T2, que está lá no plano de ensino, ela vale mais ou menos 1,6 da média final. Ela pode ser feita em dupla, então vocês podem se juntar aí. E a entrega é até 20 de outubro. Então, hoje ainda é dia 6, terça-feira que vem é feriado, na outra semana, 20 de outubro, que vocês têm que entregar. E nessa semana aqui de 20 de outubro, a gente não vai ter encontro presencial. Então, é importante a gente tirar todas as dúvidas agora. Vocês querem perguntar algo? O André está falando que precisa de dupla. Se quiser fazer sozinho, pode, mas assim, é legal fazer em dupla para vocês trocarem ideia e também para não ficar maçante. 60, a gente tem que ler depois 60 falácias, olhar 60 memes, então fica cansativo, né? Alguma dúvida a respeito da atividade a ser feita? Não? Então, Professora, pode falar? sim, fala. Ok. Só para ver se eu entendi bem. No caso, o que precisa fazer na atividade é fazer uma tirinha e você quer uma frase de falácia como exemplo, é isso? As 2 coisas? São 2 coisas. Você vai fazer uma Ah, tirinha, esse é metade dessa nota. não, entendi. Depois Não, que era você só... fizer a tirinha, é falácia. Então, são 2 trabalhinhos Ah, entendi. independentes. Não, sem problemas. Obrigado, professor. Nada.
Tá bom. Então, estou imaginando que está tudo ok com essa atividade. E daí, para o dia 20, eu vou deixar para vocês assistirem um outro filme. Um filme que está sendo bastante comentado pelas pessoas da computação e por pessoas de fora também, que é um documentário da Netflix chamado Dilema das Redes. Social Dilemma, em inglês. Ele fala muito sobre como que os serviços são desenvolvidos para que a gente fique viciado na navegação, né? Fique a todo momento utilizando online e sendo influenciado, né, por esses sistemas. Tem a ver com o nosso próximo assunto da disciplina, que é ética na internet. Então, eu já vou adiantar esse vídeo para vocês assistirem para ganhar tempo, porque nesse dia eu não vou poder fazer aula síncrona, tá? Então, a gente volta aqui 27 com a aula presencial, e daí a gente volta com esse tema sobre ética na internet. Vamos falar de crimes na internet, pedofilia, assédio, chantagem. Vamos ver meios de evitar tudo isso. Vamos falar de vícios na internet e depois vamos entrar no assunto sobre ética nos serviços, tá? Então, estou só adiantando aí o que vem pela frente. Tudo bem? Posso deixar vocês, então, fazendo? Quem quiser já faz o trabalho hoje, pode entregar. E quem quiser um pouco mais de tempo, pode entregar até o dia 20, tá? Vou disponibilizar a gravação mais tarde, para quem faltou. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar mensagem nesse tempo, tá? Eu vou estar online essa semana. E depois, na semana do dia 12, na semana do dia 19, eu vou estar um pouco mais quieta. Mas pode mandar, que se der tempo, eu respondo, tá? É isso, gente. Obrigada aí pela presença. Eu fico à disposição.